Jesus, tem muitas pessoas aí fora que dizem assim que para uma frase, uma palavra basta. Então a tua palavra basta, Senhor, para todas as frases das nossas vidas, para todas as frases que nós vamos dizer e que vamos viver ao longo da nossa vida. Obrigado, Jesus, usa ela nessa noite de uma forma especial e maravilhosa, Pai. Obrigado, Deus, pelas ofertas, pelos dízimos que têm chegado a esta casa, Senhor. Tu conheces o coração de cada um, o Senhor sabe a necessidade de cada um, mas também o Senhor conhece o compromisso de cada um, ó Deus. Então nessa noite, não que não seja o homem falando, mas que seja a tua palavra sendo revelada, porque a tua palavra é verdade, Pai. A tua palavra não muda, a tua palavra não é tirada nem um tio nem uma vírgula, Senhor. Ela é para aquilo que ela é declarada, para aquilo que ela é escrita, Senhor. Ela é para que nós possamos obedecê-la, Pai. Simplesmente a palavra é obedecer a tua palavra, Senhor. Não obedecer ao homem, mas a tua palavra. Então fala conosco nessa noite, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito de Deus. Glória a Deus. Ele é amado. Aleluia, Jesus. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Glória a Deus. Glória, glória. Senhor meu Deus, Aleluia. sei que sou pequenino, Oh, Jesus maravilhoso. mas Tu és grande. Grandioso. Senhor Jesus, que seja falado conforme Tu queres e da maneira que Tu queres, ó Pai, nessa noite. Que eu diminua Oh, e que a Jesus. Tua glória cresça Oh, aleluia. e que a Tua palavra seja semeada Glória, em glória. nome de Jesus. Oh, aleluia. Amém. Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Que diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, e uma boa distância da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomando-os de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou?
Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Amém, igreja? Possa sentar. Aleluia. Glória, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, Deus poderoso. Glória, glória a Deus. O Senhor diz essa noite: sou eu, sou eu, sou eu. Porque tem mais? Sou eu, sou eu, sou eu. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu não sei de que maneira você entrou hoje dentro desse recinto, mas eu sei que o Todo-Poderoso Glória está neste lugar. Aleluia, aleluia. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas eu sei que Jesus está neste lugar. Oh, glória. Glórias ao Senhor. Santo, 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 soberano Ele é. Aquele que sabe, aquele que ouve, aquele que escuta e aquele que responde. Aleluia. Qual será que foi a tua oração? A oração dos discípulos foi de medo, foi de pavor. Uma porque as águas estavam ali se balançando, o vento era forte e a Bíblia nos relata que era o contrário. Mas ao mesmo tempo, de madrugada, vem ali uma pessoa andando sobre as águas. Mas eles não viam que era Jesus. E eles pensavam que era um fantasma. Mas ao ver quem era que estava andando sobre as águas, e eles começam a falar: parece que é Jesus. Parece que é Jesus. Parece que é Jesus. E Jesus sobe no barco com eles. E a tempestade passa. O vento, que é o contrário, começa a soprar a favor. Não decanta lá abaixo. Qual é o vento que tem soprado sobre a tua vida? É o vento do Espírito Santo? Ou é o vento ao contrário, que quer te colocar medo? Confesso aos irmãos que quando eu li essa palavra, eu falava: Senhor, mas é uma palavra muito conhecida. E eu comecei ali sentada, ali mesmo, conversando com Deus. E o Senhor falava: sou eu, sou eu, sou eu. E eu falava: Senhor, como o Senhor está falando isso? Sou eu. Não temas. Oh, aleluia. Estou contigo. Oh, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Glória a Deus. Os discípulos estavam ali no mar. Eles não poderiam sair. Para onde eles iriam? Para onde nós iremos? Oh, Jesus. Se não corrermos para Cristo. Aquele que um dia morreu na cruz do Calvário por nós. Que amor é esse? Que Deus teve por nós, que Jesus teve por nós, quando Ele enviou o Filho dele para morrer
por nós. Obrigado, Deus. Ele não questionou, ele não perguntou: será que aquele povo lá da terra, lá, será que eles vão me adorar? Será que eles vão me servir? Será que eles vão me aceitar? Não. A palavra nos diz que Jesus foi como uma ovelha muda. Oh, Jesus. Ele não questionou. Oh, Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Glória, aleluia. Porque eu pude sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. Glória, aleluia. Porque eu estava ali e eu falava com o Senhor, Senhor, dá-me força. Porque a glória do Senhor é tão grande que muitas vezes o corpo físico da gente sente o impacto da glória. Obrigado, Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso. E o Senhor colocava em meu coração assim. Creio que é 1 Pedro. Quando eu estava saindo de casa, e o Senhor falava com o meu coração. Aleluias. Glórias ao Senhor. Em 1 Pedro 2, 9. Oh, aleluia, Deus. Ele falava assim ao meu coração. Fala, minha igreja. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Oh, aleluia. Lembra do Senhor falando comigo assim: nação santa, nação eleita. Eu falei: Senhor, nação santa, nação eleita. E eu falava: Deus, como o Senhor está falando. E ele falava assim: procura aí. E eu procurando a palavra. E até perguntei aos meus filhos. Lembra? Porque está quase em cima do horário. E eu estou procurando. E o Senhor está falando essa palavra. E ali foi onde que meus filhos foram me ajudar. Aleluia, Deus. Eita, aleluia. Glórias ao Senhor. Igreja, preste atenção no que o Senhor está falando nessa noite. Ele não está dizendo que você é qualquer um. Ele está te dizendo que você é nação santa. Oh, aleluia. Nação eleita. Povo. Hoje você é povo. E o Senhor fala assim na palavra dele: antes você não era nem povo. Verdade, Deus. E hoje você é povo escolhido de Deus. Povo que alcançou misericórdia de Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Não foi assim que aconteceu com os discípulos. Eles alcançaram misericórdia de Jesus. Quando Pedro tenta andar ali sobre as águas, ele queria ir até Jesus. E quando veio o vento, e quando as ondas aumentaram um pouquinho, ele começa a afundar. E ele clama por socorro. Ele clama a misericórdia de Jesus. E Jesus o ajuda. Segura pela mão. E eles sobem ao barco. Talvez você não afundou ainda. Porque Jesus tem segurado a sua mão. Aleluia. E tem renovado a tua força todos os dias. Oh, aleluia, Deus. Todos os dias. Porque quando você levanta, Ele te dá fôlego. Porque se Ele tira nosso fôlego,
nosso corpo cai. Nosso corpo começa a se decompor. Quem somos nós? Nada. Nada e nada sem Jesus. Eu creio que nessa noite, eu não sei qual foi o seu pedido, qual foi a sua oração, eu não sei se foi de misericórdia, eu não sei se foi de perdão, mas uma coisa eu sei, que Jesus ouve, Aleluia. que Jesus está presente neste lugar. Porque eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Aleluia, Deus. Só vai sair daqui do jeito que tu entrou, se você quiser. Verdade. Muitos vão atrás, como já foi falado, de profecias. Não é pecado, porque também Deus deixou os profetas. Mas a maior profecia é a palavra de Deus. Porque aqui, irmãos, está o começo, o meio e o fim da humanidade. Tudo está escrito aqui. Oh, aleluia. Relata tudo. Apocalipse, Jesus, diz: eu sou Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Gênesis nos relata sobre a criação do mundo, a nossa criação, como nós fomos feitos. Salmo, o livro de Salmo é uma adoração, é cântico, é oração, é tudo que o cristão precisa. Aleluia, glória a Deus. E ainda no livro de Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca, que não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia. Essa pessoa é Jesus Cristo, que veio e não foi encontrado beleza, andou sobre os homens, andou no meio dos povos, mas foi desprezado e rejeitado. Era o Rei dos Reis, que nasceu numa manjedoura. Era Rei dos Reis e foi cuspido no rosto. Era Rei dos Reis e morreu na cruz por todos nós. Ele não merecia aquela morte, mas mesmo assim aceitou morrer por nós. E nessa noite o Senhor falando comigo: sou eu
sou eu. Aquele mesmo que morreu naquela cruz do Calvário. Sou eu mesmo que fala ainda hoje. Aleluia. Sou eu mesmo que cura, que liberta, que salva. Glória. Nós podemos mudar, mas a palavra dele não muda. Verdade. E Jesus não muda. Oh Deus. O tempo também está nas mãos de Deus. Não muda, porque nós mudamos. Se Deus ainda não veio, é porque ainda não está no tempo. Muitos lá fora falam que o Evangelho é barrelo, é mentiroso, porque Jesus ainda não veio. Quantas pessoas falam desde criança ou antes de eu nascer, esse Evangelho já era pregado, e esses crentes barulhentos já pregavam, falando que ainda Jesus ia voltar, e não veio ainda. Misericórdia. E também que não veio ainda, porque ainda Ele está dando oportunidade de salvação. Oh Jesus. Oportunidade. Oh Deus. Oportunidade de arrependimento. Oportunidade de pedir misericórdia. Oportunidade de pedir um perdão. Oh meu Deus. Oportunidade. Se nós lermos lá no começo da Bíblia, Gênesis, Êxodo, vai relatar a história de Noé. Noé e sua família, eles eram tementes ao Senhor. E eles ouviam a Deus quando Deus falava. E eles obedeciam ao pé da letra o que Deus falava. Mas eles também foram zombados, criticados, sarriados, colocados de lado. Mas mesmo assim obedeceu a Deus. Aleluia. Porque quando Deus falou, faça um grande barco, faça uma arca, ele obedeceu. Porque Deus começou a dar instrução de qual madeira ser feita, as medidas, o que era para ser passado depois, como era para ser feito por dentro, até a parte da alimentação daqueles animais. Tudo Deus ensinou a Noé. Oh, aleluia. E ele foi firme. Ele não pensou em dois pensamentos, quando entre as pessoas que o zombavam e entre o que Deus estava falando. Ele obedeceu à risca. E por obedecer, por ser temente a Deus, a família de Noé foi salva daquele dia. Aleluia. Deus Glória foi a firme. Deus. Foi tão firme, irmãos, que quando naquela época não chovia, brotava-se como uma espécie de um orvalho. E quando Noé falava para as pessoas que iriam ter o dilúvio, que iria chover, vixe, era aquelas gargalhadas, né? Riam. E quando começou a chover, que os animais já estavam dentro da arca, só faltava a família de Noé entrar. E Deus fala para Noé, entra. E olha como Deus é tão sábio. Pediu para que Noé fizesse a tranca do lado de fora. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus conhecia o coração da família de Noé. Aleluia. E certamente, quando as pessoas começassem a gritar para o lado de fora, Noé, Noé, a água aumentou.
gritou: Noé, Noé, abre a porta. Noé, escutando aquilo, ia querer abrir, ia querer ajudar. Mas Deus fechou a porta por fora. E quando Ele fecha, ninguém abre. E quando Ele abre, ninguém fecha. Aleluia, Jesus. Deus de glória, Deus de poder. Como nessa noite já foi falado, muitos se acham por ter um pouquinho a mais, muitos querem ser mais, mas maior é Deus. Aleluia. Porque a última palavra veio de Deus. Você pode pensar assim: quantos diagnósticos o médico pode dar? Quantas falas o médico pode dizer? E quanto tempo são decretados na vida de muitas pessoas? Mas a última palavra vem de Deus. Aleluia. Porque Deus pode mudar. O exame deu aquilo, e Deus pode falar assim: eu te curo. Vai lá fazer o exame e não dá nada. Porque Ele tem a chave. Glória a Deus. Aleluia. Que abre. A chave da resposta. A chave da vitória. A chave da bênção. Mas quando Deus fecha, irmãos, não tem. Porque o preço é alto. Porque passa a ser desobediência. Mas quando Deus fala, vai em frente. Porque a porta está aberta. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Glória. Igreja, houve um tempo em minha vida que o médico quis frear, quis parar, quis dar diagnóstico duro e dizer: vai para casa, que tu está com a doença ruim e não te dou muito tempo. Difícil, né? Para uma jovem ouvir um decreto desse. Mas hoje, irmãos, para a honra e glória do Senhor, está eu aqui. Oh, aleluia. Glória a Deus. Dizendo que Deus mudou o diagnóstico do médico. Que Deus mudou a minha história. E Ele também pode mudar a tua história. Glória. Eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. Aonde o médico dizia, não tem jeito, Jesus deu jeito. Aonde que Deus falava, eu te dou a promessa, e o médico queria tirar a promessa. Ei, está eu aqui, fruto de uma promessa de Deus. Porque quando Ele fala, Aleluia. falado está. Glória. E quando Ele entrega a promessa, pode-se passar o tempo que for, Ele cumpre. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aonde eles me diziam, eu não sei o que fazer com você.
Mas Deus diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Aleluia! Ouvir o que você pede, ouvir muitas vezes o teu choro. Quantas vezes, irmãos, eu entrei dentro de templo, chorando, com muitas dores, e os médicos não sabiam o que fazer. Eu sentava e eu falava com o Senhor: um dia eu sei que o milagre vai vir. Aleluia. Eu sei que o milagre vai vir. E um dia, um servo do Senhor disse assim para mim: olha, quando há promessa e quando a profecia é do Senhor, ela se cumpre. Aleluia. Porque eu me lembro muito bem de quando Deus usou daquele homem baixinho, parecia muito o servo do Senhor aqui, me lembro muito. Esse homem já é falecido, seu irmão. E eu me lembro que ele disse assim: eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei se vai ser aqui no templo ou se vai ser na tua casa, mas eu sei que Deus pede para mim falar para você que Ele vai te tocar. Aleluia. Irmãos, quando Deus fala isso, irmãos, eita, toma posse. E eu ali, com muitas dores, com a dificuldade um pouco nas pernas, de andar, uma coisa inexplicável pela medicina. E eu me lembro que eu cheguei em casa e eu sempre precisava de uma ajuda de alguém. E eu sentei no sofá e eu ouvi uma voz que me dizia dentro de mim, ninguém mais ouviu, só eu. E falava assim para mim: levanta e dá 2 passos. E eu falava com o Senhor em pensamento: como? Levanta, dá 2 passos. Irmãos, eu dei 2 passos. Mas aquele dia, irmãos, foi diferente. Ninguém precisou me ajudar. Glória. O homem, a mulher não pôde. Aleluia, Deus. Mas o Espírito Santo de Deus me toca naquele dia. Aleluia. Eu senti como se fosse uma mão que entrava por dentro, entre as minhas costelas ali, e o abdômen. E aquilo queimava. E me tirava algo de dentro. Irmão, se você me perguntar o que era, eu também não sei. Mas eu sei que aquilo queimava, que nem uma brasa. E foi tirando aquilo de dentro de mim. Eu sentia que como aquela mão pegava, ela fazia assim. Ou assim. E tirou de dentro de mim algo. E quando eu senti aquele toque, eu senti que tirou. Eu me lembro que aquele dia eu ia, uma glória tão grande entrou dentro de mim. E aquela pessoa que não conseguia andar sozinha, eu comecei a andar cômodo por cômodo dentro da casa. E eu também não sei o que eu dizia. Eu sei que quando eu voltei assim, eles me diziam que eu falava e ninguém me entendia. Era uma língua diferente, era algo diferente que eu falava naquela noite. Mas eu sei que não era eu falando, sim, o Espírito Santo. Observe, irmãos, que quando Deus faz algo, Deus não cura somente a pessoa, Deus quer curar a família. Porque Deus caminha
se tivesse alguma coisa escondida ali, se tivesse algum mal feito ali naquele lugar, eu creio que naquela noite bateu em retirada. E aquele dia, irmãos, começou a minha trajetória verdadeiramente com o Senhor. Porque Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu me batizei, irmãos. O Senhor me chama nas águas com 12 anos. Mas, quando a gente é muito novo, e a gente muitas vezes quer andar com as próprias pernas, que nem Pedro, e esquecer um pouco de Jesus, se afastar, que nem diz os irmãos, quando começa sou eu, dá certo, né? Então, eu fiquei um tempo afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei porque o Senhor está me tocando nessa noite para me contar este testemunho. Se alguém aqui, talvez, ou quem vai ouvir, está pensando de largar os caminhos do Senhor, não largue. Porque o preço é muito caro. Porque, irmãos, eu quis me distanciar da presença do Senhor. Só que o Senhor tinha um plano, tinha uma promessa. E como Ele queria fazer eu voltar para os caminhos do Senhor, Ele queria me usar de que forma? Se eu estava me distanciando. E Deus permitiu, irmãos, que eu passasse por aquilo ali. E eu reconhecesse que eu não era nada, mas sim Deus era tudo. Aleluia. Deus trabalhou na minha vida, irmãos. Deus tirou pessoas do meu caminho. Deus limpou o meu coração de sentimentos. Deus guiou meus passos até chegar aqui. Aleluia. Deus fez um renovo. Assim como a palavra foi falando, foi subindo como um renovo. Deus renovou a minha vida. Aleluia. Deus me deu um esposo. Deus me deu os filhos. Deus me deu a graça de permanecer na presença dEle. Tentar, irmão, tirar os caminhos do Senhor. Mas, irmãos, depois que você desce a ouvir, aprende a estar na presença do Espírito Santo, você não quer provar de outra água, você não quer ouvir o que as pessoas querem te dizer. Foi assim com Noé, não foi? Porque ele estava firmado na rocha, que era Deus. Quando você ouve aquela voz de verdade, você aprende a obedecer. Você discerne a voz de Deus e a voz do inimigo. Que muitas vezes usa de pessoas talvez ser próximo para afastar, para te pedir, para que você não caminhe. Mas presta atenção nessa noite, não caia na cilada do inimigo. Porque o preço que eu paguei, irmãos, foi muito caro. Foi muito caro. As dores que eu sentia, as noites em claro, foi Deus falando comigo, volta, volta. E eu não achava jeito de voltar para a presença de Deus. Porque quando Deus coloca na moinha, irmãos, Deus moe. É muito fácil ouvir a promessa. Mas preste muita atenção. Permaneça na presença de Deus. Aleluia. Não saia do caminho do Senhor Jesus por nada. Não saia. Porque se Ele tiver plano na tua vida de salvação e você teimar com Deus, certamente tu vai passar pela mão de Deus. Aí Ele vai causar dor, vai causar choro. Não desista. Não desista.
E o Senhor nessa noite diz assim mais uma vez: sou eu que estou dizendo. Aleluia. Não pise fora da minha presença. Oh, Deus. Talvez o que tu está passando é só um pouquinho. Vale a pena permanecer na presença do Senhor. Glória a Deus. Vale a pena adorar ao Senhor. Aleluia. E eu falei para o Senhor um dia, quando aquele servo do Senhor disse assim para mim. Eu era muito tímida. E o Senhor falava assim: vou tirar até a timidez. Te vejo você subir de altar. E tu vai falar da minha palavra. Aleluia. E ainda mais, tu vai contar testemunhos que eu sou Deus, e eu faço e eu não mudo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, 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 Jesus, glória, glória ao Senhor. Tentaram dizer que o chamado não era de Deus. Tentaram te manchar, não deito, mas tem um recado para o Senhor nessa noite. Aquele que é Saulo vira Paulo. Aquele que persegue os servos do Senhor, Deus fere. Para mostrar a soberania de Deus, para mostrar que você não está andando nessa terra sozinho. E para dizer: eu não sei porque o Senhor está falando nessa noite, não vou ter canto lá mais. Não tente impedir o chamado do servo e da serva do Senhor, não. Porque eu conheço pensamentos, para todos que sabem que Saulo era perseguidor dos cristãos. Ele tentava parar o evangelho de ser pregado. Mas um dia ele teve um encontro com Deus. O brilho foi tão forte que ele caiu do cavalo e ficou sem enxergar. Não tente, porque o preço é muito caro. Melhor ser humilde e orar um pelos outros, como a palavra diz, do que lançar palavras de ódio e de raiva. O que o Senhor está falando nessa noite é muito forte. Ele diz assim nessa noite:
enquanto eu falava na igreja. Eu visito pessoas. E se não se arrepender, Glória a Deus. e se tentar contra a minha obra, eu permito. Aleluia. Eu toco, porque eu tenho a chave. Eu curo, mas também eu sei ferir. Muitas vezes, Deus permite ferir para depois curar. Só que eu não sei o tempo do ferimento até Deus cicatrizar. E o ser humano entender o porquê Deus feriu. E o porquê colocar a culpa em quem não tem. E reconhecer que foi preciso. Porque Deus quer salvar. Mas da maneira que se encontrava. Era impossível de Deus usar verdadeiramente, de Deus salvar. Por isso muitas vezes Deus vem. E aos poucos Ele vai curando, Ele vai trabalhando o ser humano. Para que reconheça que nós não somos nada. E Ele é tudo. Eu agradeço essa oportunidade. As palmas para o Senhor Jesus. E eu vou passar para a próxima. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Agradecer a Deus por essa palavra. Agradecer a Deus pela vida da irmã Edilane. Tem sido um instrumento nas mãos do Senhor. Vai continuar sendo para a glória de Deus. Uma das coisas que nós temos que orar muito é pela obra de Deus, porque a obra de Deus ela tem um preço a ser pago. A obra de Deus não é somente de falação, de falatório, ela tem um preço. Estava sentado ali e conversando com Deus. Todo dia 30 do mês eu tenho que pagar o aluguel desse lugar. Todo dia 30, eu não posso passar. Porque se eu não levar o dinheiro, ele vem me cobrar e ele me tira daqui de dentro. Então a obra de Deus ela é tão séria, nós não paramos para pensar assim. Nós não paramos para pensar que todo dia 30 eu tenho que pagar o aluguel desse lugar, eu tenho que fazer. A obra de Deus é assim. Só que nós queremos fazer a obra de Deus sem ter custo, sem ter nada. Não é assim. Não é desse jeito. Se eu quero ter um carro, eu tenho que pagar por ele. Se eu quero ter uma casa, eu tenho que pagar por ela. Agora Jesus fala em João 14, eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não teria dito, mas eu voltarei para vós, e aonde eu estiver, vocês estarão comigo. E ele fala, eu sou o caminho. Como é que fala? Eu não sei qual é, eu não conheço o caminho. Temos que olhar para a realidade do Evangelho de Cristo. Claro que nós podemos fazer
como eu sempre tenho falado, ninguém me impede de pregar o Evangelho. Ninguém. Se eu não conseguir pagar essa porta, eu prego na rua. Eu prego, porque eu nasci para isso. Deus me gerou para pregar o Evangelho e ninguém vai me impedir. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender com Deus, porque a Dilane falou, a obra não para, a obra tem que continuar, a obra não vai deixar de fazer, porque talvez eu não concordei. Eu preciso entender que Deus abre porta e ninguém fecha. E a porta que Deus abriu para mim e para você é a porta do Evangelho. E o Evangelho, na realidade, ele é de graça. Eu e você pregarmos o Evangelho, ele é de graça. Mas quando nós nos reunimos em algum lugar, há um preço a ser pago. Glória. Aleluia. Eu sou. Jesus sabe do meu coração e do teu coração. Jesus sabe do coração desta mulher, que aos 12 anos foi curado de uma enfermidade, como eu, que ia morrer, não ia viver. Mas Jesus disse assim: tem uma obra na tua vida, tem uma promessa, e aquele que tem promessa não morre antes da promessa acontecer. Eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus: se você tem promessa de Deus, você não morre enquanto a promessa não se cumprir. Enquanto a promessa não se cumprir na tua vida, ninguém toca num fio de cabelo da sua cabeça. Mas você precisa entender que a obra de Deus, ela não é humana. Mas nós precisamos do agente humano, como a Edilane falou, nós precisamos do ser humano. E o ser humano sou eu e você. Então analise bem a obra de Deus. O que é a obra? O que é você fazer parte da obra de Deus? O que é você falar assim: eu tenho esse Deus, e não importa o que aconteça, eu vou continuar com Ele, vou continuar firme com Ele. Cai 1000 do meu lado, 10.000 à direita, mas eu vou continuar de pé, eu vou continuar firme, porque eu sei que a promessa que Deus fez, a promessa que Deus fez para essa mulher, aquela criança não estava no ventre dela. A promessa que Deus fez para essa mulher é o que esse jovem vai fazer daqui para frente. É o que as pessoas vão olhar nele e vai reconhecer o talento que Deus colocou na vida dele, a obra que Deus tem. A obra começa nela e não termina nele, vai para frente. A obra de Deus, ela não para, ela não morre. A obra de Deus, ela é eterna. A obra do Senhor, ela é eterna. Esse tempo pode ruir, esse tempo pode cair, mas a obra continua de pé, a obra continua firme, porque é Ele que é o dono da obra. Ele é o dono da minha vida e da sua vida. Aleluia. Não importa o vento que chega, o vento que venha, não importa. Você continua de pé. Se afundar, Senhor, socorre, minha mão vai ser estendida. A mão vai estar estendida para mim e para você se agarrar. Mas analise hoje o que é a obra de Deus para mim. Para essa mulher, o que ela falou, que Deus usou a boca dela aqui para falar hoje. Quem quer pagar o preço? Quem quer pagar o preço de ficar longe daquilo que Deus chamou? Porque quando Deus dá uma promessa, a promessa se cumpre. Agora, ai de mim se não quiser a promessa de Deus. Ai de mim se virar as costas para a promessa de Deus. Então, querido, em nome de Jesus, pega essa palavra hoje. Pega essa palavra vindo do trono de Deus dessa noite. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Olha para o alvo, olha para Jesus, olha para a fonte. Não olha para as pessoas, não tem ouvido para as pessoas, tem ouvido para o Espírito Santo de Deus. Por isso que Apocalipse, ele escreve nas 7 cartas às igrejas. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Espírito Santo tem falado, o Espírito Santo tem mostrado, mas será que nós temos obedecido? Será que nós temos abrido o ouvido para ouvir o que ele tem falado? Porque essa palavra, como ela disse hoje, essa palavra é profunda. Se você parar para analisar essa palavra, ela é profunda. Ela é muito profunda. E Deus traz ela, leva ela aos 12 anos, como eu disse no culto passado. Deus me levou, antes de dar a paralisia, para Deus mostrar quem Ele é e o que Ele faz. Eu sou um milagre de Deus.
que a ciência não consegue falar, que os médicos não conseguem mostrar como que eu estou aqui ainda com 62 anos, porque era para ter morrido até os 10. Estou com 52 de luto. 52 anos que Deus está me dando, a mais que o teu homem declarou. Já viu quando alguém tem o diagnóstico, você olha, vai morrer daqui a 1 ano, e o cara morre? O médico falou para minha avó e para minha família, olha, ele vai morrer com 10 anos de idade, ele não passa dos 10 anos. A glória de Deus, eu vou fazer 62 agora em março. Então eu avalizo o testemunho dessa mulher aqui hoje. Eu avalizo o testemunho dela. O diagnóstico do homem foi um, mas o de Deus é vida e vida em abundância. O diagnóstico do diabo é a morte, é o fracasso. Mas o diagnóstico de Deus é a vitória, é o milagre, é a bênção, é a prosperidade, é vida eterna para mim e para você. Você crê nisso, querido? Glória ao seu misericórdia, vamos ao nosso noite, em nome de Jesus. Obrigado, irmão Delane, pela palavra que Deus colocou no seu coração e na sua boca. Obrigado, porque nós precisamos ouvir essa palavra nessa noite. Precisamos estar aqui para ouvir essa palavra. E se você ouviu essa palavra, guarde ela no seu coração. Guarda ela no teu coração. Para você um dia dizer, eu ouvi um culto no começo do ano de 2026. Uma mulher pregando e aquela palavra, ela veio ao meu coração e ela veio de confronto ao meu coração e ela falou comigo. Você é a obra de Deus. Bata o nome do irmão e fala assim, você é a obra de Deus. Você é promessa de Deus. Você é escolhido por Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento tão especial, tão maravilhoso, Deus. Que a Tua palavra podemos falar, podemos ensinar a cada dia, Senhor. Que a obra do Senhor não é de qualquer jeito, não é do jeito que eu quero, não é da forma que eu penso, da forma que eu acho. A obra do Senhor é redentora, ela é poderosa, ela é eficaz, Pai, para destruir fortalezas da nossa mente, do nosso coração, Jesus. E nessa noite derrama Tuas armas, Pai, armaduras dos céus nessa noite, para cada um que está aqui neste lugar, cada um que está na sua casa, que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, ó Deus. Revista Ele nessa noite, Senhor. Revista Ele com a Tua presença, Espírito Santo. Derrama sobre Ele bálsamo, aleluias. E que nessa noite nós possamos acreditar que vale a pena investir na obra do Senhor, vale a pena estar na presença do Senhor, vale a pena caminhar na obra do Senhor. Que nada venha nos tirar do foco, que nada venha tirar o nosso olhar de Cristo, o nosso olhar de Jesus. E nessa noite eu, como ministro do Evangelho, declaro sobre cada família que é representada a bênção, o milagre, a misericórdia e a provisão do Senhor. Eu não sei o que você veio buscar essa noite, mas receba dos céus nessa noite, receba a providência dos céus nessa noite, que o Espírito Santo paire sobre a tua casa, que Ele paire sobre a tua família. Quando começou no mundo, quando Ele pairava sobre a terra, e não havia nada, não havia árvore, não havia nada, e Deus disse que o Espírito pairava sobre as águas, Ele vai parar sobre a sua família, o Espírito Santo nessa noite Ele paira, Ele vai pairar sobre você, Ele vai estender as mãos sobre você, Ele vai derramar sobre você, remanda lava sude cantuia lava folha, brilhanda la maia folha las, e derramas me cantorou. Deus nessa noite manda dizer para você, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé, da sua vida, da sua existência e da sua obra que Ele colocou nas suas mãos. Em nome de Jesus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem amém. Deus abençoe, vá em paz com a graça do nosso Senhor Jesus.